Uma boa tarde a todos, eu sou o Júlio Viana, cofundador e CEO da Plaza, e estou aqui em mais um episódio do Maia Talks, o podcast para o mercado imobiliário feito por pessoas que entendem, são especialistas. E hoje o meu convidado é o Maurício Antunes, da Conceito Imóveis, um cara super legal que eu tenho me aproximado há algum tempo, e eu estou muito feliz de trazer o Maurício aqui. Maurício, muito bem-vindo ao Maia Talks e obrigado por ter vindo aqui direto de Curitiba, Ponta Grossa, para o podcast aqui em São Paulo. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite de vocês. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal da Plaza, pessoal da Maia, né, que nos ajuda. Muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer ter vindo aqui e participar desse momento tão importante para o mercado imobiliário para falar um pouquinho sobre inteligência artificial e sobre o mercado imobiliário. Legal, Maurício. Show de bola, cara. E até para dar um pouco de visibilidade para quem está escutando a gente, cara. Conta um pouquinho sobre a origem da Conceito e como que você entrou no mercado imobiliário. Então, eu sempre tive vontade de ser corretor de imóveis. Sempre tive vontade. Isso é desde criança? Assim? Cara, desde criança, assim, olhava tal, mas assim, nunca imaginava assim, ter a carteira de corretor de imóveis, mas eu sempre tive muita vontade. E eu trabalhava num banco, numa instituição financeira, e eu tirei o Cresce, porque eu achava que no futuro, que vai acontecer, que o corretor de imóveis teria que ter o terceiro grau. E daí, como eu fiz contabilidade lá atrás, eu tenho 50 anos, vou fazer 51, então eu fiz contabilidade no segundo grau, e a gente tirava pelo segundo grau o curso de técnico em contabilidade, ele tinha validade. Uhum. Eu achava que isso no futuro ia acontecer. E eu tirei o Cresce, só que eu ficava com ele guardadinho. Eu não tinha essa vontade ainda. Eu tinha vontade, mas não tinha só a carteirinha. Aí eu era executivo de um grupo de concessionários, de 17 concessionários do Paraná e no Mato Grosso. Deixei um imóvel para vender, eu construía para vender. E um corretor fez uma venda e ele, em uma semana, ele ganhou 10 mil reais. Ele ganhou 10 mil reais e eu falei assim, rapaz do céu, né? Corretor rápido, né? Para vender. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, desculpa, cara, mas quanto você tira por mês? Ele falou, seu Maurício, eu não posso falar porque eu andava gravatadinho, bonitinho. Em 10 minutos ele já estava contando que ele ganhava na média, naquele momento, média de 16 mil reais. Eu, como executivo de 17 concessionária, eu ganhava 5.500 fixo, mais comissão em torno de 11 mil reais. E ele ganhava mais do que eu. Aí eu peguei e falei para ele, fulano, então a partir de hoje eu vou te considerar um executivo. E desde aquele dia eu considero corretores de imóveis de alta performance como executivo. Peguei, conversando ali, falei para que ele ganhava esse valor, né? E pedi a conta desse grupo de concessionários para virar corretor de imóveis, com garantido de R$1.000 só, e o restante para minhas comissões. Cheguei em casa, minha esposa está aqui participando também, e falei para ela que eu tinha pedido a conta do grupo que eu trabalhava. Aí ela falou assim, qual multinacional você vai trabalhar? Porque eu sempre trabalhei em multinacionais, em grandes indústrias e tal. Aí eu falei assim, não, eu vou virar corretor de imóveis. Dela, o quê? Uhum. Corretor de imóveis? Daí eu falei, por quê? A profissão indígena? Qual que é a brincadeira que eu não entendi? Aí ela falou assim, não, porque a gente olha com maus olhos, tal. Aí, Júlio, no segundo dia, eu fiz a venda da cobertura da minha cidade, da maior cobertura de Ponta Grossa, que eu sou da cidade. No segundo dia? No segundo dia como corretor. Ganhei uma comissão de 15 mil reais, aí brinquei, liguei pra ela assim, pega um vinho e se prepare que eu tô chegando com 15 mil no bolso. Legal. Aí, graças a Deus, faz 15 anos já. Aí trabalhei 1 ano como corretor, 2 anos como gerente. Não queria sair dessa imobiliária para montar a Conceito Imóveis, mas por acaso tive que sair. Não fui mandado embora, mas por algumas coisas internas. Saí e montei a Conceito Imóveis. Foi muito difícil no começo, mas ela tá aí vai fazer 10 anos agora, dia 26 de maio. Não, e já em pouco tempo, em 10 anos, você já tem uma progressão meteórica aí, né? São várias unidades. A primeira é em Ponta Grossa? A primeira unidade foi lá. A primeira foi em cidade de Ponta Grossa. Daí a gente abriu mais uma lá no shopping da cidade de Ponta Grossa. Depois a gente abriu em Itapema, Santa Catarina. Depois Balneário Camboriú. Veio até antes de Curitiba. Antes de Curitiba. Balneário Camboriú. Depois Curitiba, Joinville, agora Penha e um escritório internacional, e daqui 2 meses vai abrir em Praia de Leste junto com uma colega minha, que ela também tem uma imobiliária, Sônia da Prática, em Praia de Leste, que é uma praia do Paraná, que nós vamos abrir em conjunto essa unidade no Paraná. Não, impressionante, cara. E o que você acredita quando você pensa assim, eu já estou imaginando aqui, pelo que eu te conheço e a gente está conversando, que essa habilidade de corretor de vender rápido assim é porque você é um vendedor nato, mas provavelmente você tem outras
outras razões aí que explicam a alta performance para você ter um resultado tão bom assim quando você se tornou corretor, né? Me conta aí como é que você pensa a respeito disso. Eu sempre questionei isso, sabe, Júlio? Assim, eu sou vendedor nato. Eu tenho essa característica de venda. É verdade. É uma coisa minha. Sou especialista em lançamento e tal. Mas eu acredito que para o corretor de imóveis ter resultado, ele tem que ter processos. Uhum. Eu estava vindo hoje para cá, e no avião, eu estava assistindo os vídeos da inteligência artificial. Até agradeço a camiseta, obrigado. Que é isso. Então agora faço parte da seleção. É isso. Muito obrigado pela gentileza. Então o que acontece? Não adianta nada também, até no nosso processo de vocês terem a inteligência artificial, ela auxiliar o corretor de imóveis para ter um atendimento mais rápido, ágil, sendo que a hora que entrega para ele não tem processos. E dentro, uma das formações minhas, eu sou formado em administração de empresa, eu tenho pós-graduação em logística e gestão comercial pela FGV, uma grande instituição de estudo, e fiz neuroestratégia, pensamento transversal na tomada de decisão pela ESIC, que é a maior escola de executivos no mundo. Ela é espanhola, só que ela abriu um MBA na minha cidade para alguns executivos. Eu tive o prazer de ser convidado e fazer esse curso, que é onde a pessoa toma a decisão. O que faz ela tomar uma decisão de compra? O que ela faz? Aí, dentro da Conceito Imóveis, Júlio, eu separo em 2 processos. Primeiro processo, tipos de venda. O que é fazer uma venda? A venda, ela não é simplesmente uma venda. Então, eu separo dentro da Conceito Imóveis tipos de venda. Transacional, relacional e consultiva. O que é uma venda transacional dentro de uma imobiliária? Um exemplo, locação. Uhum. Locação tem que ser rápido. O time de atendimento tem que ser rápido. Porque se você não for rápido, o outro colega seu vai ser rápido e vai fazer a venda. Nós estávamos conversando um pouquinho antes da cidade de Curitiba, que tem uma demanda muito grande. Em São Paulo, acredito que também esteja assim, na parte de locação. Aí, se você demora para atender o cliente, ele já foi para frente. E é por isso que quando eu apliquei a inteligência artificial dentro da Conceito Imóveis, e não é porque a gente está no podcast aqui, isso me auxiliou muito dentro do processo. Então, o que acontece? Se o cara demora para ser atendido, ele já foi para outro. Exato. Né? Eu brinco assim, é como se fosse comprar um pão. Você chega na padaria, tem pão? Não tem. Você vai para outra imobiliária. Você vai para outra padaria. Tem um imóvel tal? Não tem. Ou demora o time de contato. E vocês mandaram muito bem. Ela faz o primeiro levantamento, todas as necessidades do cliente, passa para o setor interno, pelo CRM, vamos dizer assim, e aquele time de venda, aquele time de locação é muito longo. Então, a primeira coisa é transacional. Segundo item, relacional. Tipos de venda relacional. O que é dentro do ramo imobiliário venda relacional? Venda relacional é relacionamento. E quem que você tem que ter relacionamento para fazer algo dentro do ramo imobiliário? Venda. Você vende para alguém se não conhecer o imóvel? Muito difícil. No lançamento pode até acontecer, o investidor e tal, mas geralmente imóvel pronto, você tem que criar com o cliente o quê? Relacionamento. E o corretor não tem isso aqui na cabeça. Isso é independente do valor do segmento? Independente do valor. Porque, tipo assim, quando a gente teve uma companhia aérea aqui no Brasil, que ela saiu de uma pequena companhia aérea em Marília para ser uma das maiores do mundo, o que ela fazia? Ela pegava as pessoas em Marília e botava um tapete vermelho. Então, independente do segmento, independente do valor, você tem que criar relacionamento com o teu cliente. Você tem que entender as dores dele para você solucionar. Eu atendo Minha Casa Minha Vida, você tem que entender o cliente. Porque muitas vezes na Minha Casa Minha Vida as pessoas perdem venda, sabe por quê? Porque não sabe juro de obra, não sabe se comportar, a pessoa faz uma pergunta e você não sabe responder. Então, isso é importante. Mas onde você cria isso? Relacionamento. E no relacionamento você entende as dores do cliente, por que ele está comprando aquele imóvel. Então, nesse sentido. E o terceiro item, que é consultiva, que é a venda mais técnica. Aqui você precisa de conhecimento técnico. Aqui o corretor não tem como ser no somebody love. Aqui ele tem que ter conhecimento técnico, conhecimento de processo, conhecimento de produto. Aqui é a venda mais técnica. Só que é o segmento que ganha mais dinheiro. É a consultiva. Esse dia eu fiz uma consultiva junto com o meu sócio lá de Itapema por uma grande construtora lá. Foi a comissão, a maior comissão que a gente ganhou. Isso é formação diária para incorporação? Formação diária, entender uma locação o processo comercial, um build to suit. Isso, aí que está o dinheiro. Só que aí você tem que ter conhecimento, não adianta. Então você entendeu agora? Legal. Relacional, transacional e consultiva. Legal. Só que daí a gente divide dentro da Conceito Imóveis que a gente vende para quem? Para pessoas. E todas as pessoas são iguais? Não. Aí a gente divide terra, água, fogo e ar. E todos esses elementos a gente traz para uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Pessoa terra. O que é uma pessoa terra? Uma pessoa firme. Você vai chegar para uma pessoa terra e você não vai ter informação, você perde a negociação.
Imagina se o cliente falar assim para você, olha, qual que é o juro que você vai me cobrar? Eu vou cobrar CUB de Santa Catarina. E ele fala assim, quanto que tá o CUB de Santa Catarina? E você não sabe. Quanto que deu no mês passado? Você não tem essa informação. Aí esse cara que é terra, ele pensa assim, olha... Essa é a personalidade da pessoa. É personalidade, só que o que eu tenho que fazer? Me transformar em terra. Porque eu tenho que combinar ele, horário é horário. Eu tenho que ter informação. Então esse é o perfil da pessoa. Aí outro tipo de pessoa água. Como uma pessoa água? Ela é família. Quando você vai fazer uma negociação com essa pessoa, o que ela vai falar? Eu quero comprar essa casa porque eu tenho filhos. E eu quero que meus filhos cresçam dentro da casa. Daí você vai falar com o que esse cliente? Sobre filhos. Você vai criar o quê? Um relacionamento com esse cliente para que possa ter resultado de venda, resultado operacional. Aí fogo, o cara que quer imediatismo, que quer comprar na hora, e o ar é o cara que gosta de inovação. Se você vender o teu produto para um cara ar, ele vai entender o nosso processo. E o cara que é terra, talvez a gente fala de inteligência artificial, ele fala assim, não, eu não preciso disso, meu sistema é esse, mas é a evolução. E eu entendo, Júlio, quando eu trabalhei nessa instituição financeira, eu ia assumir Londrina e Maringá. A psicóloga perguntou para mim assim, Maurício, o que uma pessoa tem que ter? E eu carrego isso comigo até hoje, Júlio. Para mim, uma pessoa tem que gostar de pessoas. Se você não entender as pessoas que elas são diferentes, você não consegue chegar em lugar nenhum. Perfeito. Então é isso que eu busco, é isso que eu passo para conceito. A gente fala que nós temos um método e esse método dá resultado. Perfeito. Eu acho que você está muito à frente do mercado em vários aspectos, porque, em primeiro lugar... eu não falo isso só porque é uma opinião, né? Quando a gente olha a história da Conceito em 10 anos, vocês conseguirem ter várias unidades, resultados extraordinários. Depois você vai poder falar aqui também um pouco da história da melhor imobiliária do Brasil. Então, tudo isso que você está trazendo aqui sobre a metodologia, sobre ser vendedor, mas ao mesmo tempo se importar com processos, pelo que eu conheço do mercado, tem muita gente que precisa disso. Muita gente precisa disso. E aí, da onde que veio todos esses insights que precisava ser assim? Porque você me contou que você fez contabilidade, né? Contabilidade é algo bem... Nada a ver, né? Nada a ver para um vendedor nato igual a você. Da onde que veio isso? Assim, seus pais eram do mercado imobiliário? Me conta um pouco dessa história. Meu pai e minha mãe se separaram quando tinha 5 anos de idade. Então eu tenho 50, foi 45 anos atrás. E naquele tempo era muito difícil, quando havia uma separação. Hoje é mais natural, mas naquele tempo era muito difícil. E minha mãe sofreu muito naquele momento. E eu queria ter as coisas, Júlio. Eu queria, tipo assim, ter um carrinho de rolimã, que era o que era descia. Fome, era vontade de conseguir as coisas para fazer. Batendo mesmo, precisando fazer. Aí o que eu fazia, cara? Eu catava lata no bairro para poder comprar carrinho de rolamento para fazer o carrinho, sabe, que desce na rua, que a gente brinca? Sim, eu queria aquilo lá nesse sentido. Eu vendi sorvete, entreguei panfletinho. Eu sempre ralei muito, cara. Muito, muito. Mas eu achava assim, cara, eu estou assim, mas eu não sou assim. E eu quero melhorar. E aonde eu achava que tinha que melhorar? Isso eu falo pra você, Júlio. Você gosta de estudar? Não gosto, Julião. Mas tem que estudar muito. Muito. Tem que se reciclar muito. A minha esposa tem uma avó, ela tem 97 anos. Esse dia ela chamou as netinhas dela. Falou, as netinhas velhas, né? Ô, neta, vem aqui. Me ensina a mexer no WhatsApp. Eu falei, mas dona Marilena ela tinha 90 na época, ela pedindo para as netas ensinar a mexer no WhatsApp. Ela podia usar a maioridade dela. Falou assim, eu não preciso disso, eu sou a avó, a bisa, todo mundo tem que fazer, né? Não, ela precisa estar com tecnologia junto com ela. Isso é importante. E eu tive isso na minha vida, sabe, cara? Que nem assim, eu respeito sempre as pessoas, porque eu não aceito que trate mal ninguém. Dentro da Conceito Imóveis, nós temos um processo que é interno, da minha pessoa, qualquer pessoa que trabalha comigo, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. É diferente. Liberdade de libertinagem. Sim. Mas todo mundo é igual. Nós estamos com o mesmo ideal para chegar no objetivo. Meu sonho, cara, é ser uma das maiores imobiliárias do sul do Brasil. Esse é meu sonho. De lá eu vejo para onde eu vou. Né? Com certeza. Nesse sentido. Então, nisso aí. Então, sempre tive essa vontade de ter alguma coisa. E a minha história, até esse dia eu ganhei... Esse dia não, faz uns 3 anos. Ganhei título de cidadão honorário da minha cidade. Aí fui eu e o Júnior Durski, que é o dono do Madeiro.
Nós dois fomos Sim. ganhar lá. Aí quando foram ler o currículo do Júnior Durski, meu Deus do céu, é o maior currículo que eu vi na vida. E o meu, né, o cara que veio de Castro pra Ponta Grossa, trabalhou em supermercado, pacoteiro e tal, até estar sentado no dia de hoje aqui com vocês. Então o que é legal, cara? Daí minha mãe, cara, deu um berro, cara, no ginásio, que foi muito legal. Daí o Júnior falou assim, é tua mãe, né? Daí eu falei, é minha mãe. Então eu queria que eles tivessem orgulho só de mim, cara. Só isso. Legal, cara. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, é tipo, fome, vontade de trabalhar é um fator muito importante aí que você foi levando ao longo do tempo. E também essa cabeça aberta para continuar estudando e querendo mais, né? Não tá confortável. E aí, na hora que você comentou, você fez contabilidade, entrou para um grupo de concessionária, trabalhou em banco, mas sempre teve uma veia muito vendedora. Muito vendedor. E aí, quando você... eu sempre costumo falar, quando a pessoa entra para ser corretor, eu faço a pergunta, quanto tempo você demorou para vender o primeiro imóvel, né? E geralmente as respostas vêm, precisa ser perseverante, eu demorei 3 meses. Você já veio para mim aqui com uma performance espetacular, que foi em 2 dias já vendeu a cobertura da cidade, né? Como que você olha para quem está entrando no mercado hoje e como que as imobiliárias podem fazer com relação a isso especificamente, né? Que é mostrar para o corretor que ele precisa ter fome, ele precisa ter processo, mas ele também precisa ter paciência para conseguir o resultado na hora certa. Porque um dos problemas do nosso mercado é que às vezes o corretor demora muito tempo para realizar a primeira venda e ele fica ansioso. Como que você costuma trazer isso para dentro da Conceito e a tua dica aí para as imobiliárias em geral? A primeira coisa que eu vejo, assim, a profissão de corretor é uma profissão maravilhosa. Mas eu não acredito muito naquela converseira, assim, que o cara vai entrar na profissão e vai ficar milionário. Alguns ficam. É igual jogador de futebol. Tem jogador de futebol que ganham bastante, claro, e tem jogador de futebol que só ganha o prato de comida. Isso também acontece no ramo imobiliário. O que a gente tem que ter? Porque tem muitas pessoas, cara, que eu vejo assim, que vão por ir. Eu quero ser corretor de imóveis, mas você tentou. Eu não tentei tudo, não virou nada, eu vou virar corretor de imóveis. Mas também não colocou energia, né? Não colocou energia e tá só por tá. Ele não tá como uma profissão. Hoje, por exemplo, assim, que eu lembro que eu falei da minha esposa, do corretor de imóveis. É corretor? Hoje ela é corretora de imóveis, meu filho é corretor de imóveis e é a profissão que nos dá o alimento que a gente tá todo dia comendo na nossa mesa. Então, cara, o cara que tá começando agora, o que ele tem que ter? Processos. Mas eu não sei processos. Cara, pega o teu cliente, entenda o teu cliente. Entenda o que ele quer, não seja mais um. E outra, tem que pegar a solinha de sapato e fazer visita, porque hoje a gente está muito no receptivo. É só leads. Eu também quero leads bom. Eu também quero leads qualificado. Eu também quero. Todo mundo quer. O que você quer? Eu quero leads qualificado. Que compre, que não me dê trabalho, mas isso não existe, trabalho cara. Fácil não existe. Então o que a gente tem que ter processos e saber que é um processo. Pode acontecer de você vender amanhã? Pode. Mas o que você faz para vender amanhã? Eu tô com um caso de um corretor de Itapema, ele tá passando uma dificuldade muito grande. Aí eu pergunto assim, mas que hora que você vem na imobiliária? Não vou na imobiliária. Que hora que você tá visitando? Eu visito quando dá. Então você também vai ganhar dinheiro quando dá. Exato, você entende? E pro dono de imobiliária, ele tem que olhar, eu até brinco assim, sabe? Não se colocando lógico no lugar de Deus, mas olha de cima a tua empresa. Claro. Veja os processos dentro da tua empresa. O que o meu departamento comercial está fazendo? O meu departamento comercial é especialista em lançamento. Eu vou abrir mais uma veia para produto pronto. Eu tenho locação, hoje a locação é uma receita recorrente muito importante para a imobiliária. Vocês têm um trabalho maravilhoso dentro desse segmento, na parte administrativa, na parte comercial. Abra aí essa caixa preta, entenda o teu processo e olhe as pessoas. Porque o dono da imobiliária, ele precisa de pessoas. Perfeito. Não adianta ele achar que ele é o protagonista. É igual eu. Como que é o nome da minha imobiliária? Conceito Imóveis. Ela não é Maurício Rodrigues Antunes. A minha imobiliária se chama Conceito Imóveis, porque as pessoas lá têm que ser boas pessoas e elas têm que ganhar dinheiro para elas poder ter a felicidade delas. Porque também outro item da imobiliária, lembra, todo mundo é igual, outro item da imobiliária. Se eu tô bem, quem trabalha comigo tem que estar bem. Perfeito.
E como que você comentou sobre essa questão de o corretor ficar esperando o negócio vir de mão beijada para ele, né? Como que você olha isso hoje em dia, assim? Hoje tem tanta tecnologia para gerar negócios, então você anuncia em portal, você coloca na internet, gera um monte de lead, esses leads chegam na mão do corretor, mas de maneira geral, uma vez que tem tanta coisa acontecendo, tem tanta tecnologia, como que é o trabalho, a parte mais importante de um trabalho do corretor diante disso tudo aí? Júlio, quando as imobiliárias fazem um anúncio dentro de um portal, os portais são importantes? Claro que são importantes. Eles são uma ferramenta. E quando um cliente, um possível cliente, entra num portal, como que ele faz? Ele tem que digitar portal tal para ele entrar. Então ele tem um ativo dele e ele entrar no portal. Então esse cliente, ele está querendo um imóvel. Porque se você entra num portal de bolo, você quer comprar o quê? Bolo. Né? Lá no imobiliário falou outro portal, tá? Mas não vou falar aqui. Mas se você entra num portal de imóveis, você quer ver o quê? Imóveis. Perfeito. Só que quando aquele cliente ele entra, ele está na ponta ainda. Ele entrou num portal, ele está mandando mensagem para todo mundo. Para todo mundo. Então ele manda mensagem para mim, ele manda mensagem para outra imobiliária, ele manda mensagem para outra pessoa, ele não liga da onde ele está mandando mensagem. O que ele está querendo? O imóvel. Perfeito. Aí nós temos 3 imobiliárias. 2 imobiliárias, vamos lá, para ficar mais fácil. Eu e você. Você é a imobiliária Júlio, eu sou a imobiliária Conceito Imóveis. Nós estamos anunciando num portal. Eu anuncio, você anuncia também. Entrou o leads para mim. Eu tenho inteligência artificial. Eu não tenho inteligência artificial. Quando que eu vou ver esse leads? Somente amanhã. Você tem inteligência artificial. Você manda, oi, queria saber mais sobre o seu imóvel. O que você vai fazer, Júlio, da inteligência artificial? Vai me atacar já. Sim, com certeza. Então amanhã, quando eu for para a imobiliária, eu já perdi o time do negócio. Porque você já saiu na frente. Você já está conversando com o cliente. Então, dentro do portal, quem não usa, na minha opinião, a inteligência artificial não está atrasado, está muito atrasado. Exato. Não é só uma questão de você receber muito lead, é você conseguir ter um atendimento 24 horas, né? Sabe que a gente está percebendo cada vez mais, Maurício, que tem cidades, por exemplo, onde a IA já está tão penetrada dentro das imobiliárias que o cliente já começou a perceber. O cliente fala, essa imobiliária tem inteligência artificial, ela conseguir falar com ela de noite, etc. A outra imobiliária não tem. Então, o próprio cliente já começou a ver que a barra já aumentou. O atendimento do mercado imobiliário é 24 horas. É isso aí. Só que ela é 24 horas, mas se eu não tenho SDR 24 horas, eu estou fora do mercado. 3 exemplos que aconteceu com o Conceito Imóveis. Um exemplo, a Manu, nossa inteligência chama Manu, é a Maia, mas chama Manu. A Maia, no caso, vou falar a Maia para ficar mais tranquilo. A Maia conversando com a cliente perguntando sobre locação. E ela fazia várias perguntas sobre aquele imóvel. E a Maia respondendo, a Maia respondendo, a Maia respondendo. E tinha umas perguntas que pareciam ser bobas. E a Maia respondendo, a Maia respondendo. No final, Júlio, essa pessoa escreveu assim, muito obrigado. Eu tenho autismo e eu tenho dificuldade de entender as que as pessoas escrevem. Eu entendi tudo que você escreveu. Olha só. Só isso, cara. Vocês tinham que colocar uma placa. Olha aqui o que aconteceu. Vamos colocar, exatamente. Cara, olha olha, primeiro, né, social. Pô, tem vezes que a gente pode conversar com uma pessoa, a gente não sabe quem tá conversando do outro lado. E talvez eu pudesse escrever uma palavra que fosse ruim para aquela pessoa. Eu tentaria que não. Ter a paciência, né? Paciência. Você que pergunta tonta, vou responder de novo. E ela teve a paciência e a pessoa escreveu isso. Então isso pra mim, Júlio, valeu tudo. Aí teve um outro caso nosso aqui. A pessoa falou assim, eu tô indo, gostei do imóvel, eu vou pra Ponta Grossa. Ela tirou foto da passagem de ônibus. Ela mandou boa viagem pro cara. Aí a cliente chegou, mandou pra ela, já cheguei. Nossa, que bom que você chegou. Cara, imagine. Ela virou amiga da inteligência artificial, a pessoa tava... A IA, ela tem muito esse papel de muitas vezes alguém se sente mais carente
E aí ela consegue acolher essa pessoa, dar um atendimento bem... E como que você... eu acho que um dos grandes impactos da IA é esse atendimento 24 horas. O segundo grande impacto da IA é conseguir ter um atendimento acolhedor que muitas vezes o humano não consegue ter, porque o humano ele tá atendendo 5 pessoas ao mesmo tempo, ele já fica estressado. A IA consegue atender 100, 200, 1000 ao mesmo tempo sem ficar estressada, né? E aí, uma vez que passou esse atendimento, como que você sente que foi o resultado de aplicar a inteligência artificial na Conceito? Então, nossos resultados eles melhoraram. O que eu tenho que diminuir é esse tempo de cauda dela fazer o atendimento e o humano atuar. Ah, perfeito. Porque não adianta nada eu fazer o primeiro atendimento, vamos dizer, fazer a primeira abordagem, a abordagem ser perfeita, Isso. mandar para o meu CRM. Lembra do cara que entrou 10 horas da manhã? Exato. Ela falou com o cliente, perfeito. Ela levantou a lebre, vou usar esse termo ali. Mas daí chega o corretor, no outro dia demora para atender. Por isso que dentro da Conceito nós temos uma roleta e nós temos um painel que fica falando cliente parado há tanto tempo, para que Perfeito. possa, fora no computador, a nossa mesa, fala assim, a gente fala de sala de inteligência dos corretores, fica aparecendo lá, ó, cliente, hein? Opa, para que esse time não seja tão longo. Porque quando mais essa cauda é longa, mais difícil você é para vender. Legal. E eu vou aproveitar e te contar uma novidade aqui, viu, Maurício? A gente acabou de lançar na Maia o módulo de atendimento imediato. O que a gente percebeu justamente o que você está falando, que a passagem de bastão, ela atrapalha muito na hora de a gente dar uma experiência boa para o cliente. Na média, apesar da IA atender muito rápido, o corretor demora 6 horas para pegar aquele lead. Então, se a gente conseguir colocar esse lead na mão do corretor antes que ele pegue isso do CRM, a gente vai diminuir o tempo de atendimento e conseguir entregar para o cliente um atendimento imediato. Então, o que foi que a gente fez? Agora, com a Maia, você consegue cadastrar lá as regras, por exemplo, e a Maia, ela envia para o cliente, no final do atendimento, o contato do corretor que vai atender ele. Nossa! Então, o próprio cliente, ele clica lá e ele já manda uma mensagem para o corretor de imóveis dizendo: oi, eu sou fulano, eu estou procurando um imóvel assim, assim, assado. Então, o próprio cliente entra em contato com o corretor nem precisa entrar em contato com o cliente nesse módulo de atendimento imediato, entendeu? Para justamente dar essa agilidade na passagem de bastão. Então, você está convidado aí para utilizar esse novo módulo e depois vem contar o resultado aí. Claro, de como, maior prazer. como foi. E hoje assim, né, Júlio, você vê assim, ó, não é eu. Por exemplo, assim, os estudos, 6 horas, a porcentagem de você vender é 2%. Sendo que se você retorna o cliente em 2 minutos, é 90%. Exato. Então, o que eu tenho que fazer? Como, por assim, a maioria dos nossos colegas ou são corretores de imóveis ou tem imobiliária. E nós vivemos num mundo competitivo. Eu tenho uma imobiliária em Itapema que tem mais de 5 mil corretores. Balneário Camboriú, uma das maiores cidades, o metro quadrado mais valorizado do Brasil, onde que estão os sniper. Tem profissional lá que no ano passado vendeu mais de 300 milhões de venda, corretor. Então os caras são sniper. Então como que eu tenho que ser mais ágil que ele? Como é que eu consigo? É nesse time de negócio. Então o que vocês estão fazendo para o nosso segmento, ela é para ontem. Até agradeço vocês, porque nisso aí, por que acontece? Olha lá, o cliente entrou como leads, a Maia fez uma interação no cliente, mandou para o CRM. No outro dia, o corretor tem que fazer o ativo dele de entrar no CRM para ter informação do que a Maia falou com o cliente. O que vocês estão fazendo? Vocês estão encurtando esse tempo. Bom, falou com o cliente mostrou interesse, manda para o corretor, aí o corretor faz o ativo no cliente. Aí vamos lá de novo exemplo, eu não tenho esse mecanismo, você tem, você está na minha frente. Exato, quanto mais rápido, esse é o que a IA consegue fazer que o humano não consegue, né, cara, que é o atendimento rápido e o atendimento simultâneo, você ter aí muitos atendimentos ao mesmo tempo, essa é uma vantagem que a gente tem que aproveitar da tecnologia. E esse atendimento imediato, ele tem a vantagem ainda porque a IA, ela manda para o cliente o contato do corretor e ela manda para o corretor também. Ela é um copiloto do corretor, onde ela manda para o corretor todo o contato e toda a conversa e todo o contexto que ela falou com o cliente. Então, é muito mais rápido para o corretor, ao invés dele precisar entrar dentro do CRM para pegar um lead,
ele receber no WhatsApp dele todas as informações. Com um clique, ele já manda a mensagem personalizada para esse cliente. Então, o atendimento imediato junto com a personalização, ela gera uma diferenciação muito grande perante outras imobiliárias que vai receber o lead na sexta-feira à noite e só vai responder na segunda-feira de manhã. É isso aí. E esse tempo é o senhor do negócio. Porque enquanto você está demorando para me responder, outro colega já respondeu. Outro colega já está na frente. E esse briefing, essa vamos dizer assim, que ela manda, esse resumo do cliente, ele é muito importante para nós. Lembra que eu falei para você tipos de cliente e tipos de venda? Aí a Maia conversando com o cliente, ela fala assim, o que você está buscando? Estou buscando para morar. Ela faz, a gente colocou ela para fazer algumas perguntas chaves. Quanto tempo o senhor tem para morar? Eu quero morar já mês que vem, já quero me mudar mês que vem. Qual o valor que você está buscando? Tanto. Ela já manda esse resumo. Daí a pessoa fala assim, olha, eu estou comprando para moradia. Quando o corretor for falar com esse cliente, ela tem que falar o quê? Moradia. Júlio, eu estou aqui te retornando sobre o seu imóvel para você morar tal. Aí se ele escrevesse assim, estou comprando para investimento. Júlio, eu estou te passando aqui as melhores opções de investimento na região, tal. Você entende que ela já faz uma... Cara, as pessoas brigam muito sobre isso, Júlio. Ela não vai substituir os corretores. Ela auxilia os corretores. É uma ferramenta para aumentar a potência. Se você é bom, certeza. Sabe um carro que precisa melhorar o motor? Se você é bom, cara, você só pega e mete mais potência no cara. Ele já tem uma potência. É igual nós. O que vocês serviram para nós? Nós tínhamos uma demanda muito grande de clientes. Nós tínhamos SDR. Os SDR fazendo horário comercial. E elas são humanas. Elas podem falar com 10, 12 clientes. Elas são humanas. Elas também têm que fazer as necessidades dela, né? Tem o tempo delas. Tem férias, tem um monte de coisa. E essa não. 24 horas... 365 dias, sábado, domingo, de madrugada. Exatamente. Não tem, cara. Exato. Não tem. E o custo operacional, cara, se você colocar na ponta do lápis, meu Deus. Com certeza, cara, com certeza. Isso é só o começo, né? A gente tá no começo de uma grande revolução aí. Uma outra coisa que eu queria conversar com você, cara, é sobre... Você é um cara muito dedicado à venda de imóveis, né? Desde o começo da Conceito, como é que foi lidar com locação? Como que você lida com a locação estrategicamente dentro da Conceito? Então, é o maior sofrimento que eu tinha. Como eu vim do lado comercial de venda, sim, produto pronto, lançamento, quando vinha a parte da locação, eu sofria muito. Muito mesmo. Só que eu tenho dentro da Conceito Imóveis um braço direito meu que se chama Emerson. O Emerson. O Emerson é o meu gerente geral hoje, mas ele começou na locação. E no começo, Júlio, eu chegava pra ele assim, não, eu vou parar com essa porcaria, não quero mais saber de locação, pelo amor de Deus, só para problema. com isso. Só problema, não dá dinheiro, eu só gasto dinheiro com isso aqui. Eu faço uma venda, o valor da venda vai na locação, eu perco dinheiro, não sei o quê. Daí ele, calma, vai dar certo. Cara, daí a gente foi tomando um corpo. E na minha cidade tem as grandes imobiliárias que já estão há anos lá, já estão com os imóveis tradicionais, porque na locação, o que é mais difícil, até para o captador ou angariador, é você pegar um imóvel. Sim. Porque quando você vai pegar um imóvel de locação, a primeira coisa que o cliente, que é o dono do imóvel, quer com você, é a tua confiança. Que ele vai receber o aluguel dele em dia, que você vai cuidar do patrimônio dele. Então ele tem desconfiança em você se você é novo na cidade. Como eu ia provar isso? Exato. Aí eu peguei alguns donos de imóvel e eu queria fazer o melhor trabalho para eles e eu cacarejava. Obrigado, fulano de tal, que deixou seu imóvel conosco, a gente já locou. Nossa, entregamos melhor do que a gente pegou. Eu começava a mostrar isso para mostrar força na cidade e aumentar a carga. Uma grande imobiliária da minha cidade, ela adquiriu uma outra carteira. E o dono da imobiliária, ele é um amigo meu, ele contou para mim, falou, antes de eu adquirir essa carteira eu tinha tantos imóveis. E ele tem 35 anos, perdão. Eu tenho 9, eu vou fazer 10 anos. Eu tô atrás dele por 25 imóveis. Só que eu fiquei quieto, falei, nossa, tem bastante, hein? Só que eu não falei a minha carteira, só que eu tava só 25 atrás dele com 9 anos. Eu falei, cara, tamo no ramo certo, tamo no caminho certo. Só que daí, cara, a gente começou, a gente fez assim, até tantos imóveis, esse grupo de pessoas trabalhando. Depois desse tantas pessoas. E agora, cara, a gente tá muito forte. Aí, o que a gente precisava? Melhorar o nosso atendimento na parte administrativa. Porque o que acontece dentro de uma imobiliária?
Cara, vamos fazer, Júlio. A gente sempre fala de fazer. A gente visitar algumas cidades, a gente falar sobre isso, sabe, cara? Vamos. Tipos de pessoas, tipos de venda. Uma coisa que eu coloco muito dentro da imobiliária são células de ganhar dinheiro no ramo imobiliário. São 5 células que eu divido. E uma das células de ganhar dinheiro no ramo imobiliário é a locação. Perfeito, exato. Quais são as células? Vou falar aqui, mas não vou explicar lógico, né? Uma célula, angariação, captação do imóvel. E vocês fazem isso. A IA tem como ajudar muito aí, cara. Quando o cara coloca, eu tenho uma permuta, ela começa a perguntar da permuta. E a gente tem um módulo novo de captação agora. A gente pega os dados do seu CRM de imóveis antigos e a gente vai captar todos eles. A IA vai captar para você. Porque é uma dificuldade nossa. Ele vem essa opção, a gente não consegue. Porque a imobiliária tem uma base de dados riquíssima dentro do CRM dela, que são vários donos, proprietários de imóveis do passado que podem ser trabalhados de novo e muitas vezes você não consegue, e vários leads antigos de muitos anos que estão procurando imóveis, né? Então tudo isso é muito difícil a imobiliária conseguir se organizar para atacar, mas aí a IA consegue fazer. Então na captação a gente tá tendo resultados excelentes, cara. O que eu uso de vocês é muito assim, quando ela conversa com o cliente, ela pergunta sobre um imóvel. Você aceita a permuta? Daí ela assim, aceita. Qual imóvel você tem? Aí já capta. Ela começa a perguntar sobre o imóvel e coloca, que valor você imagina o teu imóvel? 500 mil reais, qual bairro? Aí ela manda para nós esse imóvel, daí eu peço para minha equipe atacar esse cliente. Isso, exatamente. Então, muito obrigado. Agora, esse de pegar a carteira, porque imagina se uma imobiliária, que nem eu tenho 10 anos, esse dia eu fiz lá em Balneário, mostrei para uma colega lá, corretora. Ela estava pesquisando o imóvel, ela não achou, daí eu falei assim, vamos ver os negativos, os que estão vencidos, opções vencidas? Cara, nós tinha 5 imóveis do perfil que o cliente queria ativo e negativado, que no caso, opção vencida, nós tinha 53. Será que daqueles 53 nenhum tá bom para pegar? Uhum. Aí vamos supor que fosse locação. Cara, uma locação de 2 mil. Se você captar esse imóvel de 2 mil, geralmente, na minha cidade, o primeiro aluguel da imobiliária. Pô, você já tem 2 mil ali, cara. Exato. Só que você foi tão esperto que você pegou 5 imóveis de 2 mil. Você já tem 10 mil de renda. Então, se veja esse trabalho que vocês estão fazendo, quanto pode ajudar nós financeiramente, principalmente que os nossos custos dentro da imobiliária subiram, só que você tem que investir da maneira certa. Perfeito. Né? Ela te ajuda a ganhar dinheiro, mas você também tem que fazer a tua parte. Ela não vai lá captar, vai tirar foto e tal. Não chegamos nesse momento aí. Tem como fazer a primeira parte mas bem agora feita, o corretor de imóveis tem que fazer a parte dele lá. Exato. Então é muito legal isso aí. Então você veja assim, quanto que isso ajuda no nosso setor. Então dentro da locação, daí a gente foi aumentando a carga. E hoje, o que é o nosso problema? Que daí eu preciso muito, que a gente é a evolução do homem. Sim. Evolução das imobiliárias. Por exemplo, assim, o que o nosso administrativo faz? 6 horas da tarde, não tem ninguém na imobiliária. Eu estive nos Estados Unidos, eu fui numa grande imobiliária de locação por temporada. Né, por temporada, assim, igual um Airbnb da vida. Cara, eles têm o 0800 deles em 4 ou 5 países. Eu falei, mas por que você tem 0800 em 5 países? Por causa do fuso horário. Um tá dormindo, outro tá acordado e tal. Olha que legal. Daí eu pensei assim, cara, olha o custo desse cara para ele ter um atendente 0800 24 horas. E a Maia, ela atende 24 horas? Exatamente. Ela teria esse custo? Ou se entende? Perfeito. E outra, se você é um humano só e tiver 10 demandas, você não consegue responder. Não consegue. E ela consegue? Exatamente. Então é essa evolução que nós, como corretor de imóvel, nós temos que entender que é para melhorar. Ela não veio para atrapalhar o ramo imobiliário. Ela veio para melhorar. O que a gente está fazendo é uma construção. Você vê, a gente se conhece praticamente 1 ano e pouco. Cara, veja quando a gente conversou a primeira vez e o que a gente está conversando hoje. Exato, já evoluiu muito, hein? E é legal de vocês que vocês se preocupam com o que a gente está passando na ponta. Você sempre tá ligando, ou a tua equipe sempre, a Elo que me atende, sempre tá me ligando. O que você acha? Olha, tô pensando essa ideia. Porque o que é legal, cara? É esse conjunto. Perfeito. Porque não adianta nada você ter vamos dizer assim, um facilitador que se acha o dono do negócio, não escuta a ponta e daí não consegue desenvolver. Por isso que vocês, na minha opinião, são a mais completa do mercado. Isso, exato. Esse é o nosso grande diferencial, cara. Eu fico muito feliz de escutar. E quando a gente vai para essa parte da locação, o que a gente mais escuta, Maurício, é que eu demoro um ticket de manutenção simples, demora 25 dias para fechar aqui na imobiliária. Mas você fala, mas por que uma coisa tão simples demora tanto tempo? Porque eu não consigo contratar pessoas. Então eu coloco uma pessoa aqui, ela sai, eu coloco outra
entrelaçar, então nunca consigo ter um processo estruturado, nunca consigo ter algo que realmente vá me permitir ter uma eficiência na administração dessa carteira para que o cliente, no final, ele consiga passar por um processo de rescisão, um processo de manutenção, um processo de dúvida financeira e não ficar ali muito tempo no atendimento, que isso seja resolvido rápido. E muitas vezes essas imobiliárias, elas colocam esforço, colocam investimento, mas tem problemas que são fora do escopo da imobiliária. Por exemplo, se você está num lugar que é muito difícil contratar, dependendo da região que você está, isso se torna um gargalo, né? A inteligência artificial, ela serve para amenizar esse tipo de problema. É como você falou aí das empresas americanas que tem um atendimento 24 horas, né? Você coloca a IA lá, ela consegue fazer um belo primeiro atendimento da parte administrativa da imobiliária 24 horas e simultâneo, diminuindo ali a sua necessidade de precisar sair contratando o tempo inteiro, né? Isso é uma dor para vocês hoje lá na imobiliária? É uma dor muito grande. E eu penso assim, sabe, Júlio, da evolução. Antigamente a gente vendia para as pessoas olho no olho, um a um. Depois a gente foi para o telefone. Vamos vender. Depois era o e-mail. O e-mail era uma das ferramentas que mais vendia. Eu comprei muito pelo e-mail, né? Mandava um e-mail, balão para imobiliário, ia lá, fechava. E hoje, cara, a tela do celular, ela é um computador, você faz decisão, você toma decisão dentro do teu celular. E o que as imobiliárias geralmente fazem? Não, se o cliente quiser pedir um boleto depois das 18 horas, é só ele entrar no portal, lá, digitar os dados dele, não sei o que, tal, mas você tem que fazer o cara fazer um trabalho para fazer isso. Exato. Agora, se você pega o teu celular, uma ferramenta ali na hora, e putz, eu achei meu boleto da imobiliária, precisava ver. O telefone da imobiliária. Eu gostaria do meu boleto. Só um minutinho, seu Maurício. Porque eu acredito que ela vai pegar os bancos de dados do cara. Exatamente. Seu Maurício, qual que é o teu CPF? Tal. Opa. E agora nem o CPF precisa mais, porque o telefone já vem pré-cadastrado do sistema, então você entra com o telefone pré-cadastrado, ela já sabe de qual contrato você está falando. Cara, então você falou pela primeira vez na vida, oi, tudo bem, eu sou não sei o que, ela, oi fulano, tudo bem, do que você quer? Você é do contrato tal, né? Então já vem pré-autenticado, entendeu? Nossa, é muito mais rápido. Então, o cara na palma da mão, aí ele pede o telefone, o boleto, uma coisa simples. Aí você pega, não tem aquela pessoa. Cara, imagina assim, Júlio. Geralmente dentro das imobiliárias, o vencimento hoje é 5, dia 10. E o cara quer pagar dia 5, mas não achou o boleto, tá preocupado de honrar o compromisso dele. E ele não acha aquele boleto. Aí depois das 18 ele vai ligar na imobiliária, ninguém vai atender ele. No outro dia que venceu, ele vai pedir o boleto dele. O que ele vai ter? Uma multa por atraso. Só que daí você vai se desgastar com o teu cliente, sendo, mas ele atrasou. Não, mas ele queria resolver o problema dele. E nós, como, né, a gente é prestador de serviço. Sim. Eu quero que o serviço meu seja excelência para o meu cliente. Eu não quero ganhar dinheiro dele na multa. Eu quero ganhar dinheiro dele de eu fazer uma excelência no meu atendimento. Ontem eu tive uma reunião com o meu administrativo, o cara falou assim, cara, eu quero que todos os clientes, assim, eles não que forem alugar na minha cidade, tem que alugar comigo. E se for alugar em outro lugar, eles têm que falar de mim. O Rotary fala muito disso. O Rotary fala assim, você pode até não ser rotariano, mas defenda o Rotary onde você tiver. Uhum. Eu penso assim, você pode até não comprar e não alugar com a Conceito em algum lugar, mas defenda a Conceito onde você tiver. Perfeito. Então, que a gente vai trazer para nossa realidade. Então, teu administrativo, se você não tem ela para até auxiliar nesse time, cara, você perde uma oportunidade, cara. Ou senão, que você falou, uma das maiores mudança, turnover, né, de mudança de funcionário, é na parte de rescisão. Por quê? Porque o cliente está chateado com alguma coisa e hoje o mundo está doente, o mundo hoje não está legal e as pessoas querem descarregar em alguém, pega o coitado do profissional lá, exato, xinga, manda falar besteira. Aí, cara, tipo assim, ela leva para aquilo pro emocional dela. Tem pessoas que conseguem, né? É só porrada. Só porrada. E se você manda porrada pra Maia? Não de tem boa, problema. Ela não vai levar pra casa dela. Ela nem tem casa. É verdade. Então isso que facilita a nossa vida. Então, assim, você veja. E ela filtra isso para entregar pro humano. Aquela dor, aquele xingamento, aquele pensamento ruim, ela não vai te levar. Ela só vai trazer uma solução.
ou ela vai te dar um caminho, ó, o Perfeito. cliente entrou em contato. Se for coisa assim, mais que precisa do humano. Mas tem coisa que a gente não precisa do humano, a gente tem que parar com isso. Ontem eu falei assim, cara, por que o cara tem que entrar em contato comigo depois das 18 e eu não posso facilitar a vida dele num boleto, coisa simples. E tem imobiliário que não tem CRM hoje, Júlio, não pode um negócio desse, rapaz. Não, e quer ser grande, não vai, infelizmente não vai, imobiliária sem CRM, aí... Esquece. Já era, não dá nem para conectar absolutamente nada, não tem controle nenhum. Mas ainda existe, né? Quando a gente começou essa conversa sobre locação, você comentou que tinha 5 ciclos, é isso? Você falou que eram importantes na estratégia? Então, 5 células de ganhar dinheiro. 5 células, perfeito. É isso que eu falo dentro do imobiliário. Angariação, captar imóvel. Certo. Venda. Então vamos lá trazer nosso negócio? Angariação. Quais são os processos que você usa na angariação? Só humano? Aí você tem que pensar. Venda. Peraí, eu não faço campanha, eu não tenho portais, eu só dependo que as pessoas venham atrás de mim, eu só vivo das minhas placas. Se o cara entrar por portal ou entrar por vamos dizer assim, mídias sociais, como que ele é atacado, né? Eu entrei hoje 10 horas da noite perguntando sobre um imóvel na tua página, como que você vai responder ele, qual que é o teu time. Aí dentro de venda você só vende produto pronto, você não sabe vender lançamento, ou dentro de lançamento você só vende Minha Casa Minha Vida, não sabe vender de alto padrão. Aí você começa a ter aquele escopo teu de venda. Aí locação. Aí eu só alugo, eu não administro. Perfeito. Né? A minha administração não me dá receita. Hoje, Júlio, a minha administração, 90% de tudo que eu arrecado vem da administração. Hoje a administração da Conceito Imóveis, cara, é quase 1 milhão. Quem que ganha isso, cara? É verdade. Mas lembra do Emerson brigando com ele? Receita corrente, né, cara? Cara, não existe isso. Só que ela foi plantando as sementes. Exato. E você também, daí você tem o administrativo, né? Aonde você pode melhorar o teu negócio? Que nem assim que eu falo lá. Por que eu só tenho que fazer manutenção nos imóveis da imobiliária corretiva? Por que eu não posso fazer preventiva? Por que o cara não pode ter a Conceito Imóveis como uma parceira dele para arrumar uma tomada que não seja uma necessidade do imóvel para, tipo, ser uma briga entre inquilino e proprietário? Perfeito. Se entende? Sim, tem várias coisas acessórias ferramentas que você pode ajudar. agregar. A gente fez uma mudança dentro da imobiliária uma mudança simples, que a gente aumentou nossa arrecadação em R$9.000 por mês. Uma mudança simples, falando assim, 9 mil. Pô, 9 mil, cara, paga profissional, paga locação nossa, paga um monte de coisa, paga nossa prestação de alguma coisinha. Então é nesse sentido. Então, a parte de locação... E qual foi a mudança? Essa não posso contar. É segredo. Essa vale ouro. Essa que se falar... Eu falei uma vez para um colega, eu falei assim, cara, sim, Maurício. Eu falei, não, pelo menos uma cerveja, um carneiro você tem que me dar depois dessa. Porque, cara, com certeza, e é uma mudança simples, cara. Só que isso, Júlio, a gente pode levar para as pessoas quando a gente for visitar. Claro. Eu acho que a gente tem que fazer, cara, a plaza itinerante, a plaza levando conhecimento. Com certeza. Mas a gente, tipo assim, lógico que a gente tem um produto que é um produto legal para levar para as pessoas. Mas além de levar o produto legal, vamos levar o conhecimento. Perfeito. Vamos levar tudo que você tem de bom, tudo que eu tenho de bom. Se a pessoa quiser adquirir nosso produto, vai ser muito bem-vindo na nossa casa, vai ser feliz. Mas o que eu posso levar? O que eu faço que me deixa ter resultado financeiro e resultado que eu dou uma vida digna para minha família e uma vida digna para os meus profissionais. Eu tenho um profissional que chegou comigo, ele chegou, cara, ele não tinha, o carro dele estava em busca e apreensão. Hoje o cara mora em condomínio, né? Então você veja assim a situação que pode levar. Então, locação, novos projetos. Novos projetos, o que é? Você desenvolver a área, você desenvolver que você falou lá, uma incorporação, alguma coisa nesse sentido. E o último que a gente colocou dentro da Conceito Imóveis, que é muito legal, cara, avaliação imobiliária. Legal. Nós temos um perito de avaliação imobiliária. Só nesse mês, cara, ele já fez 4 perícias, que ele ganhou o dinheirinho dele e nós ganhamos. Só que, Júlio,
é um montante, são células que se conectam. Então a gareação ajuda a outra, ganha R$5 aqui, ganha 10 aqui, e assim faz um escopo de negócio que dá resultado. Que maravilha, cara, muito bom. Essa parte aí, vamos ter que fazer muito corte, viu? Porque o pessoal vai gostar bastante dessa estratégia. Beleza. E Maurício, a gente já tá chegando na nossa reta final aqui do podcast e tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem aqui no Maya Talks, que é: qual foi a coisa mais gentil que alguém já fez por você? Rapaz do céu, quando eu pensei nisso aí, eu pensei em duas situações, mas eu vou fazer a situação que foi mais legal da minha vida. Quando minha família, infelizmente, ela passou por uma dificuldade muito grande, e eu assinei para meu padrasto, para minha mãe, 20 folhas de cheque, e infelizmente esses cheques voltaram, Júlia, e não fui eu que dei esses cheques, e eu paguei todos esses cheques. Só que aconteceu o seguinte: eu fui chamado pela uma afiliada da Globo lá da minha cidade para trabalhar na afiliada da Globo. E eu participando da seleção, né, para trabalhar nessa empresa, né, naquela época 99% das mídias estavam na Globo, né, era lá e acabou. Hoje não, hoje tem redes sociais e outras coisas. E quando eu estava passando esse processo, uma das coisas que eles queriam que não tivesse o nome sujo. Não podia ter o nome sujo. E eu cheguei, o gerente falou assim: Maurício, você está aprovado, mas eu não sei o que fazer. Porque você tem esses cheques aqui que tá com problema. Aí eu peguei e falei assim: Alceu, você pode não acreditar que eu tô te falando, cara, mas eu tenho todos os cheques lá em casa. Não fui eu que dei, tal. O Alceu falou assim: você tá falando a verdade pra mim, rapaz? Daí eu falei assim: estou falando a verdade pra você. Ele pegou, rasgou aquele dossiê, jogou no lixo, falou: só vai lá no banco resolver, você tá contratado. Aquele cara mudou minha vida. Naquele momento eu não estava casado ainda. Eu trabalhava no mercado, eu lembro, pacoteiro total, eu ganhava R$400 por mês, e mais hora essa dava 600, e essa vaga era de R$800. Então, tipo assim, era mais do que eu ganhava como subgerente. Eu já estava como subgerente nesse mercado. Então, hoje, eu agradeço muito esse cara. Porque ele acreditou na minha palavra. Que eu não tinha nada a ver com aquilo. Então, cara, ainda pra mim, palavra vale. Que legal. Então, pra mim, eu agradeço muito ao seu. Muito bom, é isso aí, é o seu. Alavancou uma pessoa, né, ali no momento. Deu a mão a hora que eu precisava. Super importante. Muito bom, cara. Muito obrigado por compartilhar essa história. Muito obrigado por compartilhar todas essas histórias também da Conceito. Eu acho que vocês estão só no início, cara, vai ter muito, muito sucesso aí pela frente. Você é como um bonde sem freio aí, muita vontade de trabalhar, pensando do jeito correto, com estratégia, com processo. A Conceito, ela vai crescer muito, muito ainda, e eu tô muito feliz de poder acompanhar vocês aí nessa trajetória, ajudar do jeito que a gente puder aqui do lado da tecnologia para alavancar esse sucesso, tá? Então, obrigado por compartilhar a história, obrigado por ter vindo aqui no Maya Talks, e vamos aí continuar fazendo muitos negócios, né? Agora, eventos em Curitiba, difundir um pouco desse conhecimento lá, não só em Curitiba, mas no Paraná, Santa Catarina, né? É isso aí. Obrigado pela gentileza mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem muito a agregar com o mercado imobiliário do Brasil. Eu acho que a gente unindo forças, quem está na ponta, passando as dificuldades do dia a dia, e vocês com essa tecnologia para nos ajudar, e a gente visitar, fazer, né, mais itinerante, alguma coisa nesse sentido. Sim. A gente tem muito para ajudar esse mercado imobiliário. Obrigado mais uma vez. E você, corretor de imóveis, você, dono de imobiliária, você é um guerreiro e tamo junto. É isso aí. Obrigado, Maurício. Bem, gente, agora finalizamos mais um Maya Talks. Esse episódio vai estar os cortes no Instagram e também no Spotify e no YouTube, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, meu Instagram é o julioviana_plaza, e o do Maurício? Maurício_Conceito Imóveis. Isso aí. Muito obrigado, Maurício. Até mais. Até a próxima.